I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come. And I'ma remain a soldier till the war is won. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. Ei! 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 Olha por onde anda, crioulo. O que você falou, crioulo? Momento crioulo. Preste atenção, você vai assistir agora a um momento crioulo. O momento crioulo é o momento em que a ignorância domina a mente normalmente lógica de um homem negro. Larga sua arma, crioulo. Ei, fica na sua, crioulo. Isto faz com que ele aja de forma ilógica e autodestrutiva. Isto é, como um crioulo. Momentos crioulos são imprevisíveis. Ei, espera. Isso é burrice. É, você tem razão, cara. Escuta só, vamos guardar as armas e cada um cuida da sua vida. Parados! Mas eles sempre acabam mal. Fala aí, Ultra Geek! Eu sou o Taturana! Eu sou o Kai! Estamos lá com o segundo capítulo do Conselho Revolucionário Ultra Geek. E nesse capítulo iremos falar de desenho! E qual é o desenho de hoje? O desenho de hoje é The Boondocks, que é um desenho que não é tão conhecido aqui no Brasil. Não é conhecido de jeito nenhum. É, na verdade ele... É porque ele foi produzido pra Cartoon Network, da programação Adult Swim, que é uma série que passa lá nos Estados Unidos. Ah, uma série não, que é um quadro que passa lá na Cartoon Network dos Estados Unidos. Eu acho que tá dublado, né? Tem uns episódios dublados. Tem alguns episódios dublados. Eu achei que não é uma série pra criança. É, até porque ele não fala, não tem nada a ver com criança, nada a ver com criança. Esse desenho, de quem foi o criador? O criador foi Aaron McGruder. Se eu não estiver pronunciando errado, essa é a pronúncia. Aaron McGruder. E a produção? A produção é a Sony Pictures Television. Cada episódio tem uma média de 20 a 22 minutos. E agora a gente vai começar a falar da história. Bem, ele não tem muito o que contar da história. Esse desenho é como ele tem episódios independentes, tanto faz se você assistir a primeira ou assistir o último episódio, não vai fazer tanta diferença, assim como outras séries, outros desenhos que também seguem a mesma linha, assim como outros desenhos para adulto, como é o caso de Family Guy, de Simpsons, e deve ter mais algum aí que a gente tá esquecendo. Mas a história fala principalmente de uma família, que na verdade é uma família bem pequena, é o avô e 2 netinhos. O nome do personagem principal, que inclusive é o narrador, é ele que é o mais inteligente, é como se ele fosse o adulto de verdade do desenho. Eu igualo ele muito ao Martin Luther King. Ele tem muito daquela ideia de que o mundo é feito para todos. Eu sei, ele tem muito do estereótipo da igualdade. Da igualdade social, ele é muito ligado ele é muito ligado em política. Pois é, ele é o narrador da série. Ele é um garoto de 10 anos, ele é inteligente e é retratado a voz da razão e um porta-voz para o afrocentrismo contemporâneo. Ele está sempre a ser intimado verbalmente e geralmente ridicularizado por seu avô e o seu irmão, o Riley, que nem suas crenças partilha. Ele tenta fazer de tudo, né, para a igualdade dos negros. Deixa eu ver. Ele tem muita dessa opinião que o negro tem que ser mais livre, que o negro nem sempre é ladrão, que o negro tem que lutar. Não é só pelos negros, é pelo próprio ser humano. Ele luta pelas causas do ser humano, não é? Verdade. Ele também é uma pessoa que não tem muito sentimento, não tem um afeto por outros. É como se ele fosse Che Guevara. Ele vive por um ideal. Por um ideal, verdade. Ele ama
o ideal dele, ele não ama. Ele não tem sentimentos, ele gosta do ideal, ele tá lá pelo ideal dele. E você acaba tendo um carisma por ele, porque às vezes quando todo mundo tá, ele vê que todo mundo tá fazendo uma cagada, ele chega lá, dá um sermão. É como se ele fosse o único adulto. O que era pra acontecer o contrário, isso mesmo, era pra ele ser o único adulto. É como se ele fosse o único adulto. E tem também o Riley, o irmão dele, que é criança mesmo. E tem também o irmão dele, que é o Riley Freeman. Ele é o irmão mais velho. Ele já é o contrário do seu irmão. O Riley, ele é fortemente influenciado pela cultura gangsta, né? Ele é o cara que pega nas armas de verdade. Tanto é que no desenho, ele tem umas amizades muito loucas, muito estranhas também. E ele é da cultura pop negra. Ele sempre está metido em confusão, ele sempre quer fazer algo grande. Ele é um cara que age por impulso, ele não pensa antes de agir, né? Então, eu não sei se eu tô falando besteira, mas pra mim a maior parte dos episódios é voltada mais pro Riley. Você não acha? Não, eu concordo que é pro Riley. Pro Riley, um irmão encrenqueiro? É. É mesmo? Eu acho. Por quê? Porque, tipo, digamos, o Riley, ele traz mais a parte engraçada da história, porque ele sempre tá metido com gangues, ele sempre tá pegando em armas, ele sempre tá fazendo aquela besteira que só ele sabe fazer e o irmão dele sabe tirar ele dessa encrenca. Às vezes ele sai sozinho da merda que ele faz, fazendo uma merda maior ainda. Então, verdade. É um cara que age muito por impulso, ele não pensa antes de agir, completamente diferente do irmão dele, que o irmão dele tá sempre pensativo, tá sempre pensando. Fala pouco. É um cara que fala pouco e pensa mais. Já o Riley não, o Riley é um cara que estoura rápido. Ele é sempre estourado. Ele é sempre estourado, é mesmo. E tem o vô deles, que é o Robert Freeman. Ah, o Robert. O Robert Freeman é o cara chato do episódio, apesar dele estar sempre tentando se dar bem. Achando a vaga no estacionamento para os idosos. Ele tá sempre tentando se dar bem com, sei lá, com uma velha que aparece por lá. Ou até com uma piriguetezinha, que tem um episódio lá que ele se apaixona. Você vai assistir, você vai ver. O episódio, os episódios, ele tem lá seu senso de humor, mas não é um senso de humor tão engraçado, porque... Até porque é um senso de humor de cultura, é um humor negro. É um humor negro, eles fazem muito dessa pegada da política, do humor contra a política, do preconceito, que é muito evidente. Agora eu acho que eles exageraram muito no preconceito. Mas é um desenho, esperava o quê? Eles podiam exagerar. É, realmente. Mas continuando falando do Robert, ele é um cara que quase nunca se dá bem. É um cara que tá sempre tem que estar lá de olho nos dois netos dele. Mas os dois netos dele acabam fugindo da visão dele e os dois aprontam e já era. O tempo fechou pro Robert. É um cara também que se mete muito em confusão, né? Ele entra em briga muito rápido. Ele entra em briga muito rápido. Às vezes não é nem por ele. É como aquela música do Matanza, meio psicopata. Que a culpa nunca é dele, que ele nunca faz nada. Realmente. Mas a confusão sempre chega até ele. A culpa quase sempre é dos outros, mas ele tá lá. Mas ele tá lá também, é um personagem fortemente frequente no desenho. O estilo do desenho do The Bulldogs, ele se assemelha muito com o anime, não é? Ele tem uma pegada anime com cartoon forte. É como Afro Samurai. É igual. Na verdade, eu comecei a assistir por causa do Afro Samurai. Eu pensava também que, na verdade, eu tinha visto no YouTube uns momentos, eu tava vendo lá a luta do Huey contra o Riley, que eles pegavam arma, que eles pegavam uma espada, uma frigideira. É muito engraçado. Eles estão também constantemente brigando, estão constantemente um indo batendo de ideia de frente com o outro. Até porque, cara, mas você não podia esperar outra coisa com o Riley, com o estilo do Riley estourado daquele jeito, você não podia esperar outra coisa. E a gente vai falar um pouco sobre a história. Se bem que de história não tem muito, porque conta são episódios, digamos, random, aleatórios. Conta mais o dia a dia deles,
deles morando no bairro, que não mostra, uma curiosidade também é que não mostra os pais do Riley e do Rui, nem mostra por que eles vão morar com o avô deles. Lá eles deixam escondido muita coisa. Verdade. Agora outra coisa que eu fiquei também totalmente impressionado e que eu fiquei assim muito maluco é a homossexualidade. Que tá sempre presente também. Está... Eu acho que lá eles exageram em tudo. Em tudo, Verdade, em tudo. Seja na ingenuidade dos personagens, seja no preconceito com o negro, seja na homofobia que lá tem também, e muito. Seja também na discriminação da polícia contra o negro. Que teve um episódio lá que, porra, a polícia chegou atirando porque o cara era negro. O cara ia puxar a carteira. Eles têm muito desse exagero. Eu acho que essa é a forma de mandar a mensagem deles. É o exagero. Verdade. Tocando em outro ponto, e a dublagem? Você ficou sabendo e a gente assistiu alguns episódios dublados. Acho que a gente não assistiu só alguns, acho que foram todos. É verdade, também. A gente assistiu todos e eu não reclamei da dublagem. A dublagem se encaixa bem entre os personagens, cada personagem tem uma boa dublagem, as vozes são bem colocadas. São bem colocadas, só que a voz do vô dele ficou muito velha. Apesar do vô dele ser um cara bem velho. Cara bem velho, bem... o vô dele tem cara de rabugento. O vô dele não tem cara, ele é rabugento. O vô dele, eu acho que um dos principais motivos de humor é o vô deles na história. O vô deles está sempre reclamando com tudo, tá sempre se reclamando de dores e tudo mais. Verdade. Isso é o que mostra, isso é o que deixa a história muito engraçada. Há também alguns personagens secundários. E outra coisa que marca a série também são os palavrões. Crianças falando palavrões. Mas até mesmo no dublado, eles não cortaram os palavrões, só que eles botaram aquele pi nos palavrões. Aquela censura. A censura. No dublado eles colocaram a censura. Eu acho que até no original também tem a censura nos palavrões. Eu não cheguei a assistir a série original, legendado. Eu só assisti a dublado. E me ensinou muita coisa sobre o inglês. Eu não sabia que nigga era crioulo. What's up, nigga? E eles usam muito, né, essa palavra nigga para tudo. Nigga moment, a nigga fight. E qual foi o teu episódio favorito, Kais? O meu episódio favorito, cara, foi quando o Rufus, que é o vizinho deles, que é muito racista. Tem até também com o Rufus, né? O Rufus que é o vizinho deles. Verdade. Que é o vizinho idiota deles, que paga pau pro Estado. E não, ele paga pau pros brancos. Na verdade ele paga pau pros brancos. Ele fala que os brancos são superiores e ele diz que ele é branco, mas o problema é que ele tem a doença inversa do Michael Jackson. Que ele acaba virando policial quando os policiais vão atrás dele por ele entrar dentro de um carro, eu acho, ou por ele querer agredir uma criança, não lembro. Mas os policiais foram atrás dele. Quando ele ia puxar a carteira, todos os policiais que estavam no local começaram a atirar nele. Essa é a parte estereotipada que eu achei realmente muito exagerado. Então, aí no final ele aparece com o uniforme da polícia, cara. Imagina o Rufus na polícia. Mas apesar de todos, apesar deles como eu posso dizer, apesar deles não terem uma condição muito boa, eles viverem em uma condição muito precária, os personagens são bem vistos, eles sabem como se vestir, eles têm muito daquela pegada de andar com... Eles andam com aquelas roupas de quem tava jogando golfe, essas coisas. Coisa que... é porque eles moram num bairro de brancos, eles têm que se vestir como os brancos, comer como os brancos. Então... Essa é a parte muito estranha do coisa, é como se fosse outra vida. É como se tivesse uma vida para os negros e outra vida para os brancos. Mas será que isso é realmente presente lá nos Estados Unidos? O que você acha? Eu não sei, cara. Eu acho que não. Acho que as coisas lá estão bem diferentes. Eu acho que já pode ter sido já desse jeito. Como todo mundo deu crise, aquela questão lá, o apartheid.
Mas eu acho que hoje não tem mais necessidade de você ficar falando que já foi desse ou daquele jeito. Tem seriado de humor que não mostra isso. Mas mesmo assim tem humor. Mas dizem que tem humor pro negro e humor pro branco, né? Eu espero que aqui o negro e o branco escutem nosso podcast do mesmo jeito. Não, eu espero que todos curtam, escutem e gostem. Acho que até agora já teve 46 episódios. Aqui eu tô na Wikipédia. Até agora já teve 46 episódios. Eu acho que a gente só assistiu só 22. Eu acho que foi a primeira temporada. Só a primeira temporada a gente achou dublado. E a Verdade. gente não achou mais de jeito nenhum. A gente procurou até em inglês mesmo, mas mesmo assim não achou. Eu acho que foi uma coisa bem underground deles. Foi. Pelo fato deles criticar muito, as críticas deles serem pesadas. Ser muito pesados. E tem outra, passar, pô, no Cartoon, questão de desenho, qual horário vai passar? Crianças assistindo esse tipo de... Cara, eu não queria meu filho assistindo Verdade, eu também uma coisa de preconceito negro, não. Até porque os próprios negros têm preconceito com eles mesmos no seriado, no desenho. Eles têm preconceito com eles mesmos, eles não são unidos. E tem as próprias divisões. Tem os gangsters, tem os negros brancos. Tem os negros que são diferentes. Tem um advogado lá, você lembra? O advogado lá da cadeia. Advogado. Que ele também era estereotipado gay, que era o cara certinho. Que ele era todo certinho, ninguém... E ele morria de medo de ir pra cadeia. Então... tem que ouvir um episódio dele tava com medo, que ele tava com medo de ir pra cadeia porque ele tava com medo. Tem um segredo que acontece na cadeia que Banheiro da cadeia. Que todo mundo sabe que ninguém pode pegar o sabonete. Por que ninguém pode pegar o sabonete? Eu não sei, cara, eu prefiro não saber. Se ele tem. Você queria saber nas peles? Não, Deus me livre. Tu queria? Ah, não, claro que não. Eu sei que o cara morria de medo, ele tem sonho, ele sonha com isso de noite, dele sendo pego no banheiro da cadeia. E o desenho é de 2006. Ele é novo, né? Eu queria ter assistido ele quando saiu no tempo. Cara, eu vim assistir agora porque era muito difícil de achar. Foi muito difícil de encontrar. Se eu não me engano, já está na terceira ou na quarta temporada. Eu não achei mais referências na internet. Pelo fato dele ser um desenho bem escondido mesmo. Cara, eu não sei como eles deixam um desenho desse passar na televisão. Se eles escondem tanto o desenho, eu acho que eles deviam, sei lá, dar uma parada, rever os conceitos, no que é que eles estão pegando pesado. Fora que lá também todo mundo pode andar armado e não acontece nada. Verdade. Na verdade acontece, porque a polícia pode te matar e também não acontece nada com a polícia. Quer dizer, não é isso. É a questão de que todo mundo pode andar armado, não. Todo mundo anda. Como é o... Não, todos os negros andam armados. Não, todos os negros andam armados. E não são armas pequenas, são armas grandes. Como a AK-47, M4. Essas armas todas. E lá mostra a xenofobia que eles têm. Mostra um pouco da questão. Você lembra lá a questão do supermercado? Eu lembro. Que o cara era, se eu não me engano, o cara era muçulmano. E ele tinha uma arma dentro. E lá o policial queria prender. Queria prender quem estava errado. Ou melhor, queria prender quem estava certo. Que é uma coisa bem estranha. Eles escrotizaram demais na questão dos exageros. Eu acho que ficou muito exagerado. Tem coisas que realmente eles não tiveram o mínimo de consideração. E a classificação do desenho é mais 18. Eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso que o preconceito está tão presente. E então, episódio curtinho, porque o próprio desenho não é um desenho tão complexo, não é um desenho tão elaborado, com a história tão elaborada, com personagens mesmo sérios de verdade, fora o Huey. E vai ser um pouco mais curto por causa disso. Já estamos encerrando a conexão. Kai, você quer falar mais alguma coisa? Já tá encerrando a conexão? Já, um episódio curtinho. E você já vai falar mais alguma coisa ou não? Não, quero não. Nada a ressaltar. Tá certo. E já estamos encerrando a conexão. Eu sou o Taturana. Eu sou o Kai. Não esqueça de clicar em gostei, favoritar mesmo, para dar aquele apoio para nós, para quem está começando.
fica aquela recomendação pra assistir, porque vale a pena. Vale a pena, verdade. Vale a pena, é muito engraçado. E fora as questões engraçadas, tem também uma liçãozinha de moral no final de cada episódio. E o calor, Cais, sempre deixa as pessoas malucas.